Abramos a palavra de Deus no profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 2. Leremos o verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos mais uma vez, te adorando, te agradecendo, apresentando as nossas vidas na tua presença, para a tua ação poderosa, salvadora em Cristo e santificadora pela tua palavra, que é a verdade. E agora que abrimos a tua palavra e vamos estar expondo a tua palavra, pedimos a tua graça sobre todos nós. Desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, para que nós vejamos como a tua palavra é maravilhosa, é poderosa, é edificadora, ensinadora para a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus é amor leal, firme e fiel. Algumas informações. O nome Oséias, em hebraico, quer dizer o Senhor salva. O Senhor ajuda, o Senhor é a salvação. Bom, se tomarmos só o nome de Oséias, o nome dele está nos remetendo para Cristo. Cristo é o único Salvador. E eu tenho dito que a Bíblia é cristocêntrica, tudo aponta para Jesus. E o livro do profeta Oséias não será diferente nesta noite. Se o nome dele tem esses significados, Jesus é maior do que Oséias, maior que qualquer profeta. Mas qual foi a época desse profeta? Ele exerceu sua atividade no reino do norte, Israel. Temos a tribo do norte, Israel, a tribo de Judá sul. Desde o final do reinado de Jeroboão II, até a queda de Samaria, em 722. Ele profetizou nos dias de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias, 3 profetas. Então, a extensão da sua profecia começou lá com Jeroboão. Ele viu a queda de Samaria e ainda profetizou mais um pouco depois disto. O livro de Oséias foi escrito para o reino do norte, Israel, quando esse achava à beira do desastre. Os assírios iriam lá e iam acabar com a tribo do norte, no ano 722. Exteriormente, a nação gozava de um período de prosperidade, crescimento com Jeroboão II. Mas internamente, a corrupção moral e o adultério espiritual contaminavam a vida do povo. O adultério espiritual em termos de idolatria. E também a ideia de buscar apoio na Síria ou no Egito. Vamos ver isso daqui a pouco. O pecado de Israel e de Judá, porque Oséias chega a mencionar, às vezes até Judá, é duplo. Em vez de adorarem o Senhor, o seu Deus, eles passaram a adorar os deuses da fertilidade. Baal, por exemplo. Porque pensavam que esses deuses lhes dariam terras frutíferas e animais férteis. E o segundo pecado
em vez de dependerem do Senhor para salvá-los dos seus inimigos, eles foram buscar ajuda dos países mais fortes da época, especialmente o Egito e a Assíria. Mas qual que é? Quando você lê Oséias, são 14 capítulos. Oséias recebe uma ordem até estranha, né? Para se casar com uma prostituta, Gomer. E há indício que essa Gomer, com quem ele se casou e teve 2 filhos e uma filha, era uma prostituta que adorava o deus Baal, era uma prostituta cultual, inclusive. E Oséias, então, atende a ordem de Deus e vai na direção e se casa com Gomer, uma prostituta. E a narrativa do livro diz que depois essa mulher o abandonou, o deixou, para ir para os braços de outros amantes. Além de amantes no sentido de amantes de adultério como prostituta, também a ideia da prostituição espiritual, a idolatria. Mas depois Oséias recebe uma outra ordem, para ir atrás dessa mulher e trazê-la de volta. E ele faz isso. Ele é obediente. Mas por que a narrativa dessa profecia tem esse enredo? Porque a própria realidade da vida de Oséias está projetando o quê? Que há um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus que chamou desde Abraão um povo para trazer o Messias. E agora o povo se tornou um povo infiel, adulterou contra Deus, prostituição espiritual. No lugar de depender de Deus, foi depender de potências da época. Bom, e isso se desenvolve ao longo de todo o livro e mostra que Deus é sempre fiel. Nós podemos ser infiéis. No caso lá, a idolatria era buscar Baal e outros deuses da fertilidade. Mas idolatria não é só isso. Idolatria pode estar no seu coração. Pode ser coisas, pode ser pessoas. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E assim, nós, como povo de Deus, também estamos fazendo isso na nossa vida. A chamada prostituição espiritual. É um termo fortíssimo. A mensagem desse livro é uma mensagem fortíssima. Mas o livro mostra que Deus não deixou de amar este povo. E restaurou esse povo. Bom, há uma convergência para nós aqui nesta noite. Nós vamos para esta mesa. É a mesa do Cristo que morreu por nós. O Deus que nos amou primeiro. O Deus que sempre é fiel e leal conosco. O amor que Ele tem para conosco, o amor do pacto, da aliança. Ele nunca rompe esse amor. E o meu objetivo nesta noite não é fazer uma exposição de 14 capítulos de Oséias, mas de pegar esta ideia do livro de Oséias e fazer uma conversão para a ceia do Senhor. E o verso que eu li, se você observar aí, a mensagem mais importante desse livro é que Deus nos ama. O seu povo, ama o seu povo com amor que não tem fim, amor leal, fiel e amor incondicional. A mesa do Senhor lembra que Deus nos amou com amor incondicional. E eu vou estar mostrando isso durante a minha exposição bíblica. E o verso que eu li eu quero repetir. Eu quero extrair desse verso lido algumas verdades importantes do Deus que amou aquele povo. Estava em prostituição, distanciamento, rebeldia com Deus. Portanto, eis que eu a atrairei. Deus estaria atraindo, chamando aquele povo para arrependimento e para restauração. Deus levaria aquele povo para o deserto. Não só levou no tempo de Moisés, mas o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Deserto não é só deserto geográfico, abrasador. Qualquer realidade da vida pode ser um deserto. E aquele povo teve que ser expatriado. A tribo do norte e posteriormente a tribo do sul. Mas diz o texto aí, que Deus iria atrair
levar para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu quero simplesmente trabalhar esse verso, essas três expressões, numa convergência para o Cristo, para o Senhor desta mesa. Atraídos pelo amor, eis que a atrairei. A mensagem do profeta Oséias, proferida 7 séculos antes de Cristo, sobre a condição do povo de Deus, aponta para o povo de Deus hoje, para mim e para você. Sobre o Deus de amor fiel, leal para conosco na pessoa de Cristo. E eu queria só fazer uma lembrança que é o profeta Jeremias, que profetizou quando o povo estava indo para o cativeiro babilônico, para o deserto da Babilônia, para a disciplina de Deus. Ele disse assim, Jeremias 31, 3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E agora eu quero pensar, quando que Jesus foi levantado na cruz, ele nos atraiu. Está o texto aí de João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos para mim mesmo. Mas a pergunta é, o que nos atraiu em Cristo, o Senhor desta mesa? Será que é a sua beleza que nos atraiu? A Bíblia responde. O que a Bíblia diz em Isaías? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa é a mensagem do profeta Isaías, no capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então não foi a beleza de Cristo que nos atraiu. Mas será que foi a riqueza de Cristo? Também não foi. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixou a glória, veio a este mundo, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Não foi a beleza, não foi a riqueza, mas será que foi a posição dele que me atraiu a ele? Olha a posição dele, do Senhor desta mesa. Foi ele quem disse. Ele afirmou de forma categórica. Mas qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa que é maior, sentado à mesa para ser servido? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O Senhor desta mesa, a posição dele foi de servo. Eu apenas peguei esse texto como exemplo, mas se você for lá para Filipenses, quando Paulo fala do esvaziamento de Cristo, da encarnação de Cristo, que sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então não foi a posição de Cristo que me atraiu. Seriam as suas vantagens? Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então não foram vantagens também? Então o que nos atraiu em Jesus? Se não é poder, se não é posição, se não é beleza, se não é status, a fama, a riqueza, bens, o que nos atraiu em Cristo? E só antes de continuar ali lembrando,
Ele não escreveu nenhum livro. Você gosta de ler grandes autores? Eu gosto. Mas o Jesus dessa mesa não escreveu nenhum livro. Você admira pessoas que fizeram 2, 3 doutorados em universidade? Eu também admiro grandes luminários, gênios, teólogos. Ele não cursou nenhuma universidade. Você pensa em visitar muitos países do mundo? Ou já visitou alguns? Ele não visitou os países do mundo. Ele não falou em grandes conferências. Você hoje pensa nos grandes conferencistas que estão por aí virtualmente, congressos. Ele não fez isso. Ele não construiu catedrais. Pelo contrário, quando eu estava pensando nesse sermão, eu pensei lá de Mateus 11, 19, chamaram-no de comilão, glutão, beberrão, bebedor de vinhos, amigo de publicanos e pecadores. Assim chamaram o Senhor desta mesa. Você é um comilão, você é um beberrão, você é amigo de pecadores. Então o que nos atraiu em Cristo? Não tinha beleza, não tinha posição, não tinha condições. O que nos atraiu? Bom, lendo o Evangelho de João, entendemos que o que nos atraiu em Jesus é o seu amor. Nada além do seu amor. O Senhor desta mesa está nos atraindo nesta noite para nos assentarmos à mesa com Ele. Aquele que se despojou de toda a glória e se fez servo. E aí está o texto em João 3,14 que diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado na cruz por amor. A cruz nos lembra, nos faz refletir o grande Deus e o seu grande amor. Até uma expressão que eu não encontrei quem é o autor dela. Se os músicos me ajudam depois. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amor. Coloquei como anônimo aqui, uma expressão que é conhecida. Né? O grande escritor agora, John Stott, afirmou o seguinte: se você quiser a definição de amor, não vá ao dicionário. Olhe para o Calvário. Deus nos amou, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos deméritos. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, mas nele mesmo. Seu amor por nós é sacrificial, eterno, incondicional. Somos atraídos pelo amor. Que maravilha! Sinta-se atraído por esse grande e sublime amor de Deus. O profeta Oséias se lembrou que Deus estaria atraindo, chamando de volta aquele povo. Mas mais do que o povo de Israel, a igreja de Deus, reunida aqui nesta noite, está sendo trazida para o colo de Deus, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. E esta mesa é esse momento que podemos desfrutar. Mas o texto nos diz uma segunda coisa: levados para um lugar especial, deserto, e a levarei para o deserto. Assim como Deus levou o povo pelo deserto no primeiro êxodo, Ele prometeu guiar Israel em outro êxodo, dos lugares do cativeiro à terra prometida. Interessante que Deus não está levando para um paraíso, mas para o deserto. Em tal lugar, disse o grande Charles Spurgeon, em tal lugar não haverá coisa alguma que afaste a nossa atenção do nosso Deus. Nos desertos da aflição, a presença do Senhor é o nosso tudo. E aí eu pensei em algumas referências bíblicas bem claras. João Batista começou o ministério no deserto. Não foi na capital, Jerusalém.
no meio dos escribas e fariseus, João Batista, o precursor de Cristo, procurou o deserto para iniciar e proclamar arrependimento. Às vezes Deus nos leva ao deserto, porque ali Ele tem propósitos. Deus tinha propósito quando levou o povo deixou o povo 40 anos no deserto. Se você lá lê em Deuteronômio 8, 2, 3, diz lá que Deus humilhou aquele povo, provou aquele povo, para saber o que estava no coração daquele povo, para que aquele povo aprendesse a depender de Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 40 anos no deserto, para aprender a depender e a confiar em Deus. Jesus foi batizado e levado para onde? Para o deserto. 40 dias e 40 noites no deserto. Vitorioso sobre Satanás e iniciou o seu ministério. João foi levado para a ilha de Pátimos. E lá recebeu a revelação de Apocalipse, o último livro da Bíblia. John Bunyan, 12 anos na prisão. Pensaram, 12 anos no deserto de uma prisão, mas foi lá 12 anos na prisão que John Bunyan escreve O Peregrino, livro que até hoje traz edificação para a caminhada do cristão. Deus sempre fala. Adiantei, desculpa. Às vezes Deus leva para o deserto porque ali tem propósito. Leva para lugares, situações às vezes estranhas. Ele faz isso com propósito de amor. O deserto não é um acidente em nossa vida, mas uma agenda de Deus. É o Deus soberano e amoroso quem nos leva para o deserto. E aí eu termino com a palavra de Paulo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o deserto. Até o deserto. Deus nos atrai, seu amor. Deus permite o deserto em nossa vida, como permitiu na vida do seu povo. Mas não só isso. Oséias de Deus fala ao nosso coração. Pode ver a expressão que Oséias usa. Levados para um lugar, e agora então diz que ele fala ao coração. E lhe falarei ao coração. Essa expressão pode significar, Deus fala com carinho, Deus fala com amor, Deus fala de uma forma gentil. E aí eu concluo que Deus sempre fala. E aqui ele fala gentilmente, com carinho, ele fala ao coração. Creio que ele quer falar-nos através da sua palavra. A sua palavra. Opa, estou tropeçando aqui hoje. Através da sua palavra. E aí você pode pensar nesta noite, o Senhor nesta mesa está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando, não apenas para esta mesa, mas para tão grande salvação que Ele oferece a todos. A sua palavra fala sempre ao nosso coração. Creio que Ele quer. Talvez você esteja correndo tanto, você esteja tão ocupado, que até não está deixando que Ele fale ao seu coração. É possível. No dia a dia, eu estava ainda chegando aqui na igreja, depois estava aqui no corredor, uma pessoa para o pastor. O senhor ministrou em janeiro vários estudos sobre o valor da palavra de Deus. E pastor, eu estou começando a ler mais a Bíblia, para deixar Deus falar ao meu coração. Estou lutando, não sei se essa é a sua luta, mas procure ler a palavra de Deus. Ele fala ao nosso coração através da sua palavra. Eu lembrando o texto lá de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ouça a doce voz do Salvador. Se você voltar no texto de Oséias, eu destaquei o verso 14,
Mas dê uma volta lá no verso 15 agora. Deus falou àquele povo, atrairia aquele povo, levaria para o deserto, lhe falaria o coração. Mas veja um destaque no texto aí, no verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Por que será que Oséias, orientado por Deus, lembra o vale de Acor? Parece até meio estranho essa inserção aqui, mas não é. É que o Deus que estava falando àquele povo, através do profeta Oséias, que atrairia o povo, que levaria o povo para o deserto, o Deus que falaria àquele povo e sempre falou através dos profetas, Ele é o Deus da esperança e da restauração. O vale de Acor é uma referência ao livro de Josué, quando Acã foi apedrejado no vale de Acor. Então o vale de Acor lembra apedrejamento, a maldição, tristeza, aflição. E está lembrando agora que aquele vale de Acor seria uma porta de esperança. O que ele está dizendo? É que a aflição na nossa vida, o deserto na nossa vida, Deus pode usar como porta de esperança para restaurar a nossa vida. E não é tão difícil pensar que Jesus, o Senhor desta mesa, é a nossa única esperança. A nossa única esperança está nele. Jesus é a porta da esperança. Ele nos atraiu com o seu amor. Ele permite o deserto na nossa vida para nos ensinar. E Ele nos fala ao coração a cada momento. Nosso tema, Deus é amor fiel, leal. Vimos que Deus em amor nos atraiu. Ele nos leva ao deserto e Ele fala ao nosso coração. E grande Spurgeon, comentando esse verso, ele diz o seguinte: induzidos pelo amor, separados pela prova e consolados pelo Espírito da verdade. Vamos para esta mesa agora, participar da bênção do Senhor Jesus que nos atraiu pelo seu grande amor lá na cruz. Foi lá no Calvário que Ele, sem falar, mostrou todo o seu amor por nós.